Boa tarde, Carla Farrapa falando do Além do Salto. E hoje a gente vai falar com um pirata. E ele vai contar para nós quando que ele deixou de ser louco para se tornar visionário. A história dele é muito, muito interessante e está tomando rumos muito, muito interessantes para Curitiba, para o Brasil, para o mundo, né? Então vocês vão ouvir a história da parte dele, do início. Então, a história, né, dessa pesquisa, digamos assim, desse evento de ir em busca da história do pirata Zulmiro é uma coisa interessante, por causa que isso era uma lenda urbana aqui na cidade de Curitiba. Era a maior lenda urbana da cidade de Curitiba, um pirata inglês com esse nome esquisito de Zulmiro, que veio se esconder aqui na cidade há 200 anos, no início do século XIX. E total cara de ser uma lenda urbana, como é que um pirata vem se esconder em Curitiba? Nada Curitiba, a ver, né? Não está nem próximo do oceano, estamos distantes cento e poucos quilômetros no primeiro Planalto. Não fazia sentido nenhum, ainda mais um pirata inglês com o nome de Zulmiro. Mas essa aí a maior lenda urbana da cidade de Curitiba. E como é que eu tive contato, né, digamos assim, que nós falou, como é que eu tive esse salto para essa história? Eu sempre fui muito curioso, eu sou formado em economia e minha segunda faculdade foi jornalismo. E eu me apaixonei pela cadeira, pela matéria de jornalismo investigativo. E eu estava vasculhando essas histórias, essas lendas urbanas da cidade de Curitiba. Você estudou todas? Fiquei aquela coisa, conhecendo as lendas, as histórias. E eu lembro que eu fui em busca, eu esbarrei nessas histórias. Primeira que me chamou a atenção, a história dos túneis subterrâneos aqui na cidade muito de Curitiba. Louco, né? Eu também sempre gostei dessa. E era no centro histórico da cidade, ligando as igrejas, ligando as casas antigas, os prédios antigos. Existia essa lenda dos túneis subterrâneos. Que existe. Até hoje. E existia a lenda também de uma cobra gigante que andava por esses túneis. E eu achava interessante, porque essa lenda era uma lenda que existia não só em Curitiba, em várias cidades do Brasil. Arapuava tem também. Sim. Sempre teve no centro histórico, entre as igrejas, tinha essa lenda dos túneis subterrâneos. E eu comecei a investigar essa história com um pouco mais de rigor científico, uma investigação jornalística. E eu lembro que eu fui na Casa da Memória, em Curitiba, e na Casa da Memória eu tive acesso a uma reportagem escrita em 1972, no jornal Gazeta do Povo, pelo jornalista Cid Di Stefani, na qual ele falava de túneis numa região mais afastada do centro da cidade, que era ali na região do Bosque Gutierrez, do bairro das Mercês, com Vista Alegre. E daí, nessa reportagem, eu tive contato com a história que um pirata havia escondido um tesouro dentro desses túneis, nessa região mais afastada da cidade, justamente o pirata Zulmiro. Mas eu achava, não, isso é uma fantasia, como é que um pirata esconde um tesouro? Pirata em Curitiba. Em Curitiba. E bem, eu investigando esses túneis, eu vinha localizar no centro histórico da cidade uma conexão subterrânea no antigo clube alemão, o Concórdia. Naquela época, até esse túnel, eu acredito, foi construído na época do nazismo, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que era um túnel que ligava o porão desse clube com o imóvel do lado. E ali eu vi que, esses túneis são verdades. Então, tudo que era uma fantasia começou a se mostrar realidade. E eu comecei a investigar e entrevistar os moradores que moravam nessa região do Bosque Gutierrez, e eles falando que existiam túneis subterrâneos ali. Então eu comecei, será que então a história do pirata é verdade? E comecei a dar até um rigor mais científico nessa história. Mas no início, eu achava assim, que era uma fantasia. Mas eu ficava vendo que o olho da criançada brilhava quando você falava em tesouros e piratas. E você contava para as crianças. Para as crianças, inicialmente. E daí eu resolvi resgatar primeiramente essa história para os pequenos, e eu escrevi em 2013 um livro infantil ilustrado, As Aventuras do Pirata Zulmiro. E a lenda que nós tínhamos do pirata Zulmiro é que ele era um oficial da Marinha Inglesa que desertou da Marinha Inglesa, que usou uma ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, para esconder o seu tesouro, e ele veio aqui se esconder em Curitiba, ele e a companheira dele, a cigana Hortência. E subiu a serra, veio parar em Curitiba e escondeu um tesouro, um baú de tesouros dentro desses túneis. Mas eu achava uma fantasia, e eu escrevi esse livro baseado nessa lenda. Como fantasia. Como fantasia. E quando esse livro eu escrevi em 2013, demorou 4 anos para realmente ele ganhar a materialidade, a gente publicar. Quando já estava com um desenhista, eu fiz uma parceria, as ilustrações, eu vinha localizar no ano de 2016 cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, no ano de 1896, por um cidadão inglês que alegou que ficou amigo do pirata Zulmiro aqui em Curitiba entre 1879 e 1880. Tá aqui. E essas cartas que foram publicadas no Jornal do Brasil contavam uma história incrível de como esse inglês ficou amigo do pirata e conheceu o pirata em Curitiba. E o mais impressionante,
que ele fala que o pirata Zumiro entregou para ele um roteiro escrito com as coordenadas geográficas de como encontrar esse tesouro que o pirata escondeu na Ilha da Trindade. E um mês após esse cidadão inglês, esse amigo do pirata, publicar essas cartas no Jornal do Brasil, ladrões tentaram entrar na casa dele numa madrugada para roubar esse roteiro do tesouro, e na confusão os ladrões deram um tiro e mataram o inglês, e os ladrões não roubaram o roteiro do tesouro. E quando eu vi essa história e vi que era real, e vi que uma pessoa até havia morrido por causa desse roteiro, me deu essa primeira estalo, digamos, até esse salto que eu falei, pá, Maria, a história é verdadeira. O que você sentiu? Então, essas cartas, foi como se eu tivesse encontrado um pedaço do tesouro. Eu lembro que eu peguei as cartas, isso há 7 anos atrás, em 2017, eu transcrevi as cartas, estudei eram 8 cartas, e eu achava que aquilo era uma parte do tesouro, até eu brincava que o tesouro estava ali. Estava ali, né? A história era verdade, porque até aquele ponto, a história era uma fantasia, uma lenda urbana. Mas com essas cartas eu vi que realmente esse cidadão inglês alegava que encontrou um velho escondido no meio do mato aqui em Curitiba, que era o pirata Zumiro. E eu vi que ali existia uma materialidade. E eu lembro que até eu transcrevi essas cartas, né, na passagem do ano de 2017 para 2018 na praia, eu ficava às madrugadas transcrevendo todas elas e estudando elas, porque eram 8 cartas, um conteúdo riquíssimo, e era o mais próximo que eu tinha, digamos, da veracidade dessa história, porque o pirata havia existido. E daí eu comecei a vasculhar em todos os jornais do Brasil e do mundo, em busca de dados dessa história, e vinha localizar que realmente o tesouro na Ilha da Trindade existe e ocorreram várias expedições. Outras pessoas já tinham tentado resgatar. Tentaram resgatar o tesouro, olha que interessante. Até essa história ela é tão incrível do pirata Zumiro, porque o pirata Zumiro, a vida dele, ele era um oficial da marinha inglesa, né? Ele nasceu num castelo no sul da Irlanda, na cidade de Cork, era uma família muito rica, ele estudou nessa escola inglesa de Eton College, que é a escola mais chique do mundo, do futuro rei da Inglaterra estudou. Ele entrou para a marinha real inglesa, só que ele era muito orgulhoso por ser de sangue azul, e ele teve um desentendimento com outro oficial e matou acidentalmente esse outro oficial, e para fugir da corte marcial ele desertou, e ele abraçou a pirataria. E agora ele tem um detalhe interessante, ele abraça a pirataria, abandona o nome verdadeiro e adota esse nome de guerra de Zumiro e começa a falar que era grego. Zumiro é um nome grego? É um nome da região da Grécia ali. Até existe uma tragédia grega chamada Zulmira, que a Zulmira é filha do rei Polidoro da ilha grega de Lesbos, e ela é casada com o príncipe Ilo de Troia. E nessa tragédia, ela é acusada de fazer um complô para matar o pai e o príncipe, o marido, e daí só que ela é muito astuta, muito sagaz, e no final da tragédia ela revela os generais que eram os conspiradores e prende todo mundo. E fica de boa. E o Zumiro justamente adotou o masculino dela, de Zulmira. Sim, vou ficar de boa. Ele, digamos assim, que ele também foi acusado injustamente, né, de matar esse colega da Marinha Real, que ele matou, né, ele desertou, mas ele abraçou a pirataria e veio para o Atlântico Sul, e aqui no Atlântico Sul ele fica líder do bando de piratas, e os bandos de piratas dele escolhem essa ilha no meio do Oceano Atlântico, a Ilha da Trindade, que é uma ilha brasileira hoje, mas já está em águas internacionais, no paralelo do estado do Espírito Santo, distante 1.200 km da costa, para esconder o tesouro deles, o banco deles, que vários depósitos dos roubos eles escondiam nessa Ilha da Trindade. Todos os créditos que eles tinham, eles depositavam lá. É o banco pirata deles, a ilha. E essa Ilha da Trindade, ela é a ponta de um vulcão no meio do oceano, então ela não tem uma plataforma continental e as ondas batem com muita fúria na costa. E daí o Zumiro conta que os outros piratas do bando dele foram capturados e mortos, e ele foi capturado por um navio de guerra inglês, e aquelas coincidências do destino. Um dos oficiais de bordo era colega dele do tempo da Academia Naval, e conhecia a família do pirata. E quando ele viu quem era o pirata, ele não quis enforcar o velho amigo, ele simulou a fuga dele aqui no litoral sul do Brasil, isso em 1829, no início do ano, com a condição que o Zumiro fosse para o interior do Brasil e largasse a vida de pirataria. E o Zumiro ele fez isso. O Zumiro disse que demorou 9 dias, chegou em Curitiba aqui em janeiro de 1829, Curitiba é uma cidade pequena, 33 mil habitantes, uma vila praticamente. E até o Zumiro ele arrebata uma jovem escrava e leva para a igreja casar com ela. E nós conseguimos localizar a certidão de casamento dele, em 4 de fevereiro de 1829. E onde que ficou a cigana? A cigana, então, depois eu descobri que a cigana era parte da mitologia. A verdade é que eles entraram, porque o Zumiro casou com essa escrava e depois até a gente descobriu que ele libertou ela. E o Zumiro ficou vivendo aqui em Curitiba por cerca de 60 anos até falecer em 24 de agosto de 1889. Só que 10 anos antes ele recebeu a visita de um imigrante inglês, que é esse imigrante, o Edward Young, que ficou amigo dele, onde o Zumiro contou toda a história para ele e entregou o roteiro do tesouro.
E só que 16 anos depois, né, no ano de 1896, o imigrante escreveu essas cartas ao Jornal do Brasil, que foram as cartas que eu descobri que detonou todo esse processo. Digamos, o salto quântico foi quando eu localizei essas cartas do Pirata Zulmiro. E você? O que você fazia além de ser investigador do Zulmiro? Eu era economista, trabalhei por muito tempo com perícia judicial, fazendo cálculos judiciais, e daí também eu tinha um restaurante no centro, né, eu atuava como cozinheiro. Só que com o falecimento do meu pai em 2005, eu não toquei mais a cozinha, porque é muito trabalho. E daí eu comecei a mexer com um novo esporte, que é até interessante, um esporte novo que eu criei aqui no estado do Paraná, o futsac, que era uma bolinha de crochê, que eu misturei com futevôlei, com tênis, e até consegui montar federações paranaense, catarinense, gaúcha, confederação, é o primeiro esporte da história criado no Paraná. Então eu mexia de forma muito grande com essa área de material esportivo. Só que paralelo, eu tinha essa parte do Pirata Zulmiro também. E quando eu vi que a história do Pirata Zulmiro era verdadeira, eu primeiro publiquei um livro infantil ilustrado, depois eu publiquei um livro infanto-juvenil com os documentos do Pirata Zulmiro que eu localizei, a certidão de casamento, a certidão de óbito no cemitério, esse documento do roteiro do tesouro. E a história do pirata ela é tão interessante que um dos piratas do bando do Zulmiro, que ele achava que havia sido morto, um pirata russo, ele era cego de um olho, que o Zulmiro até apelidaram de Zarolho, ele foi morrer na Índia em 1850 e antes de morrer o Zarolho entregou um mapa desse mesmo tesouro que o Zulmiro falou no roteiro para um capitão de um navio mercante inglês. E os ingleses realizam 3 expedições para a Ilha da Trindade no século retrasado em busca do mesmo tesouro. Só que justamente onde os piratas cavaram uma gruta ao pé de uma ravina na baía sudoeste da ilha, ocorreu um desmoronamento da montanha. E eles não encontram isso. Então a história do Zulmiro ela é tão incrível quando eu encontrei esses documentos, porque são 2 piratas do mesmo bando, em pontos distintos do planeta, em épocas distintas, e os 2 apontando para o mesmo tesouro. Um entregando o mapa e outro entregando um roteiro. É a única história no mundo. E quando eu vi todos esses documentos, as informações cruzam-se. E daí eu falei, nossa, essa história aqui é uma história verdadeira, realmente. E daí ocorreram até agora, foram 9 expedições feitas para a ilha. 3 inglesas de posse do mapa do tesouro, 4 expedições brasileiras com esse roteiro do Pirata do Zulmiro, né, que o Zulmiro escreveu. Esse roteiro apareceu praticamente foi 14 anos após a morte dele, em 1910, em torno de São Paulo. E daí o pessoal pegou esse roteiro do tesouro, traduziu e realizam as expedições para a Ilha da Trindade há mais de 100 anos atrás. E daí teve uma expedição norte-americana e uma expedição da Marinha Brasileira também. Mas isso a gente está falando 80, 100 anos atrás, 120 anos atrás, e não se tinha essa tecnologia naquela época. E agora eu fui convidado a ser membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, de acordo pela minha pesquisa, por esses livros que eu publiquei com a história, e nós estamos organizando agora uma expedição arqueológica para a Ilha da Trindade, liderada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, organizada por eles, né, liderada por mim, mas junto com o apoio da Universidade Federal do Paraná, do Museu Paranaense, do Museu de Arqueologia e Etnologia, do Museu Naval, da Unesp, da Unespar, com arqueólogos, geólogos, biólogos, cartógrafos, uma equipe gigante mesmo, especialistas em conservação, engenheiros, matemáticos, físicos, para ir para a Ilha da Trindade novamente e fazer uma nova escavação arqueológica, porque hoje, com a tecnologia atual de radar de penetração de solo, de magnetômetro e gravímetro, você consegue escanear o subsolo da ilha inteiro e ver se tem algum material escondido ali e fazer tecnicamente um resgate arqueológico. O que o teu coração diz disso? Olha que interessante. Nós apresentamos o projeto no passado na Marinha, em Brasília, e o almirante gostou tanto que me levou para a Ilha da Trindade. Eu já fiz uma viagem para a ilha. Você já chegou aí lá? Cheguei à ilha no final do ano passado, em dezembro. Lá fiquei por 2 dias na ilha. Tem algo na ilha. Tem algo, sente, os marinheiros também sentem, todo mundo assim. A ilha ela é perfeita para guardar um tesouro pirata, e não só isso. Existe algo, digamos, até eu falo assim, até, digamos, entrando numa área que é um pouco mais sobrenatural, um pouco mais espiritual, né? Tirando um pouco a ciência de lado, tem algo na ilha mesmo, tem alguma coisa. Quando você fala do pirata, a tua intensidade, o modo como você se refere, é como se você soubesse. É como se você já tivesse vivenciado. É meio louco dizer isso, mas é assim que eu sinto. É uma certeza, assim, eu fico vendo assim que essa história, todas as peças que vieram, que estão vindo até agora, que nem um exemplo. No mês passado eu fui dar uma palestra num colégio e uma menininha veio assim, ó, Marcos, meu pai trouxe o mapa da casa do pirata. Eu, como? Daí eu fui vendo que a avó dela trabalha na prefeitura de Curitiba, baseado nas minhas pesquisas, e eles conseguiram localizar o terreno do mapa, o mapa antigo, e daí eu peguei esse mapa. Daí começou a surgir um outro
senhor, não, eu tô com mais informações do Zulmiro pedindo para aumentar a terra dele porque ele fazia a plantação de lavoura. Então a história tá viva. E eu sinto assim que parece assim que o Zulmiro ele quer que o tesouro dele seja encontrado. E na verdade, até indo mais além, cara, eu acho que eu já encontrei o tesouro, porque o tesouro é história. A história é o tesouro. A história é o tesouro. Claro que... E o material, ele só vai dizer que é verdadeiro. Assim, o material de uma cereja no bolo para dizer assim, ó... Para os mais incrédulos. Olha, realmente tinha. Tinha a materialidade. Mas a história em si é o tesouro, porque é a história que é mágica. E o interessante dessa história do pirata, que né, eu pesquiso agora, eu tô indo para 20 anos de pesquisas, que eu fiquei vendo que essa história é a história mãe de pirataria que inspirou todos os clássicos da nossa literatura ocidental. Tem o Conde do Monte Cristo, escrito pelo Alexandre Dumas em 1844, que fala da ilha de Monte Cristo, é baseado nesse tesouro que os piratas roubaram e esconderam na Ilha da Trindade. O livro A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, de 1883, também é baseado na história do pirata russo que entregou o mapa do tesouro do bando do Zulmiro. E até mais além, quando eu descobri que o Zulmiro estudou nessa escola inglesa de Eton College, eu fui em cima dos arquivos de Eton College e encontrei o pirata Zulmiro nos arquivos lá. O nome dele verdadeiro era John Francis Hodder. E aqui até no Curitiba ele aportuguesou o John Francis para João Francisco. E colocou até um sobrenome em inglês com Z, que na verdade é um adjetivo pátrio. E eu fiquei vendo que quem é um dos grandes piratas, digamos, da literatura que estudou em Eton College é o Capitão Gancho, do Peter Pan. E eu descobri realmente que as cartas do amigo do pirata, do Edward Young, publicadas em 1896 no Brasil, estavam sendo replicadas em Londres, no jornal Financial News. Na mesma data. E foi nessa data, com certeza, o autor James Matthew Barrie, que escreveu Peter Pan, viu essa informação excêntrica, que o pirata fala que estudou em Eton College, e praticamente 8 anos depois, em 1904, ele escreveu o romance O Peter Pan, onde ele bota o Capitão Gancho, porque o Capitão Gancho, antes de cair na boca do jacaré, na fase final do livro, ele grita o lema de Eton College, floresça Eton College. E os historiadores ingleses achavam sensacional. Pô, um pirata estudar numa escola de príncipes. E agora eu encontrei a referência. E o legal é que eu publiquei um terceiro livro, documental histórico, com 532 páginas, com toda essa minha pesquisa, para comprovar para a academia, até baseado nos documentos desse livro que nós estamos organizando, a expedição arqueológica, e agora nós estamos traduzindo esse livro e vamos lançar em Londres no ano que vem, com apoio do Itamaraty, da Embratur, do Ministério do Turismo, e vamos fazer um lançamento na Escola do Pirata, em Eton College. E os ingleses vão enlouquecer quando conhecerem a todos os documentos, a veracidade dessa história, e por saber que tem uma expedição científica arqueológica sendo organizada agora, no momento atual, em busca do tesouro do pirata. Tudo isso parece um romance. Sim, uma história de ficção. Uma história de ficção. E é uma lenda urbana. E você entendeu que aquela lenda não era só uma lenda. Isso faz com que a gente perceba que muitas vezes as lendas são a verdade disfarçada, né? E quando a gente pensa fora da caixa, que é o que você fez, pensando fora da caixa, existe muita gente, por isso que eu falei que é uma história entre ser louco, que vai atrás de uma história, uma lenda urbana, e de repente o universo conspira e joga para você todas as informações que você precisa para provar que não é só uma lenda, né? Que é uma verdade. E se tornar não só obstinado, né? Mas visionário. Sim. Né? E isso, quando eu falo que o Além do Salto é para contar histórias, é para que as pessoas entendam isso. Você pode sonhar. Sim. E se você tirar do sonho e pôr para a realidade, na matéria, para a matéria, o universo vai te dar as informações para você chegar ao ponto que quer. Porque não é só você que quer ir atrás do Pirata Zulmiro. Sim. É o Pirata Zulmiro que quer que você chegue até ele. Sim, ele está querendo ser revelado. Até uma coisa interessante aconteceu agora. Você vê, a gente é um projeto nosso, como envolve uma escavação arqueológica, tem que ter uma autorização de uma série de entidades, e principalmente o IFAM, que é o mais complicado de todos, né? Quando nós mostramos o projeto há 2 anos atrás pro pessoal, todo mundo falava, Marcos, boa sorte, porque o IFAM dificilmente eles aprovariam. E agora estão sinalizando realmente, depois de todo esse percalço, esses documentos que a lenda se tornou realidade, né? Esse pensamento fora da caixa agora foi admitido pela academia e foi verificado pelos documentos. E agora estão até acontecendo uma série de coisas interessantes, você vê. Eu sou muito amigo de uma das bisnetas do amigo do pirata, do Edward Young,
que até o que foi assassinado. E ela comentou agora na semana passada para mim, falou, Marcos, tive uma visão muito interessante, eu estava em casa e daí eu acordei de noite e estava pé da minha cama 2 senhores, tal, com roupa antiga e de chapéu, de cartola, e eu vi que era o Edward. E ela falou para ele, e estava o Edward e o filho dele. E daí ela falou que interessante, ela quis compartilhar comigo. Eu falei, Serli, é porque o projeto está sendo aprovado, porque o Edward, de certa forma, ele morreu querendo organizar uma expedição. Ele morreu para fazer isso. Então, e é graças a ele, as cartas dele. Então, assim, envolve muitas pessoas, além do Zulmiro, todas essas pessoas que ao longo desses 2 séculos foram em busca do tesouro, que viveram essa história, que se dedicaram. Eu estou, digamos, não carregando, mas estão todas elas do meu lado. Sim. Felizes nesse momento, porque é o momento onde está sendo realizado, onde o mundo vai conhecer todos os detalhes dessa história. E a gente fica feliz quando isso acontece, porque é interessante você ver um projeto que está crescendo e ele não é um projeto de criatividade, né? Ele é um projeto que realmente existe. Sim, né? é uma que coisa... as coisas existiram. É um fato real, isso é legal de ver. Até eu fico brincando muito com os meus amigos, né? Porque hoje eu abri uma editora, eu tenho 3 livros, um infantil ilustrado, infanto juvenil, adulto, e pretendo ainda fazer outros livros. Mas se fosse uma história, digamos que eu tirei da cabeça, uma história incrível do pirata, já seria legal. Era uma coisa sensacional, tipo assim, pô, que legal a criatividade do Marcos, mas não, a história é verdadeira. E eu tive assim 2 pontos, 2, digamos, feedbacks que eu achei interessante. Um era o pessoal ali a produtora do Fantástico, ela viu essa reportagem, então eles estão articulando para ir para a ilha, fazer uma grande reportagem. E ela chegou para mim, quando ela leu esses livros e viu a história, ela falou, Marcos, você está ciente que você está com Game of Thrones na mão, pirata? Só que é real. E ela ficou encantada. E agora que eu estive em Brasília, eu dei uma palestra lá para o pessoal da Embratur, para o técnico de mercados internacionais da Embratur, ele falou assim, Marcos, isso é um Harry Potter pirata, só que real. É mais ainda assim incrível, porque se fosse fantástico, fantasia, seria bonito. Mas é real, é todos os documentos. Eles falaram tanto que eles estão encantados, me convidaram agora no final de novembro, na segunda quinzena, eu volto para Brasília e dou uma palestra lá para o presidente da Embratur, para os técnicos do Ministério do Turismo, que eles se encantaram pela envergadura da história e da pesquisa e principalmente por essa pesquisa ocorrer no Brasil. E ser, digamos, um soft power, um poder cultural brasileiro nessa parte, porque hoje o mundo corre com muita intensidade para as salas de cinema para ver a realidade fantástica, seja os filmes de super-herói, de caça ao tesouro. E você tem uma coisa dessas, verdadeira, documentada, com veracidade, né? Com comprovantes mesmo. Então isso é muito legal porque isso mexe com a fantasia, mexe com o público, mexe com as pessoas de forma muito grande. Sim, a gente vive a história, né? A gente já vive a história quando a história é uma fantasia, né? Você viveu a história quando a história é de verdade, é outra coisa. Eu, de vez em quando, eu pego pensando, que nem agora, eu estou na fase final da tradução do livro, né, fazendo a revisão, e eu me pego assim de vez em quando e falo, nossa, parece até que eu estou num filme, porque eu estou realmente em busca de um tesouro pirata. Até foi interessante, semana passada teve uma noite, a noite britânica aqui, que quem está prefaciando meu livro é o cônsul britânico no Paraná, o honorário, o Adam Peterson, um grande amigo, né, e daí a gente teve a noite britânica, e vários imigrantes britânicos chegando, e tinha acabado de desembarcar semana passada um imigrante inglês, até um jovem. E quando conversando o que você faz, né, eu comentei com ele, dei meu cartãozinho para ele, falei, não, eu estou em busca de um tesouro pirata. E o inglês não acreditou, ele ficou, pare, você está tirando sarro da minha cara, né, seu mentiroso. E eu, não, é verdade, o cara está fazendo uma piada para mim, né. Verdade mesmo. E ele não deu mesmo, realmente, era difícil você convencer uma pessoa. Só que nesse momento acabou de chegar um professor, que é um professor da USP, o professor Alan Cannell, que até trabalha com essa parte de tráfego no escritório do Jaime Lerner, e ele é grande amigo do nosso arqueólogo-chefe, que é o professor Fábio Parente, que agora está na Jordânia escavando lá no Vale do Rio Zarca. E daí o Alan Cannell chegou, Marcos, tudo bem? Eu falei, Alan, tá o tesouro. Daí ele começou a falar, não, é verdade pro inglês, não, eu sou. E eles conheciam o Alan, porque ele é reconhecido, esse professor da USP. E quando ele começou a confirmar a veracidade, o inglês não acreditou. Ele falou, mas que isso, é verdade, como? Daí ele falou bem assim, Marcos, você não faz noção como essa história vai explodir na Inglaterra, porque nós adoramos coisas de história de piratas, e você está trazendo uma história fantástica. Então eu pude testemunhar o impacto de um inglês que considerava no primeiro momento uma fantasia, uma mentira, e quando o outro inglês, o outro professor teve a confirmação que é veracidade, que é verdade a história, mudou a expressão dele, e a eloquência dele, a alegria dele falando, meu Deus, isso vai explodir no Reino Unido. E eu já tive esse feedback do cônsul, então a gente imagina agora que ano que vem a história se tornou
tornando internacional, realmente vai dar uma chacoalhada no mundo. E isso é legal, cara, por causa que você faz assim, você, como você falou, você mostra para as pessoas que vale a pena perseguir os sonhos. A gente tem mania de desistir, né? Uhum. É mais fácil desistir, seja lá do que for, né? Desistir de emagrecer, desistir de crescer, desistir de estudar. Qualquer projeto. O primeiro percalço, desistir é mais fácil, né? Então, quando a gente busca uma coisa que todo mundo olha para você e fala, você é louco. Esqueça disso, né? Desista olha disso. Olha o trabalho, olha a energia, olha o desgaste, não vai dar em nada. Eu sou muito teimosa. Então, quando alguém diz para mim não vai dar certo, vai. Então, parece que é um combustível, sim, porque o que mais tem são as pessoas para falar, não, esqueça isso, tudo, por mais, ainda mais quando você chega com uma ideia um pouco disruptiva, uma ideia fora da caixa. As pessoas vêm ao redor e falam, não, pare com isso, não, fique incomodado. Só que é interessante, porque são justamente essas ideias que são as ideias que chacoalham o mundo, que movem, que inspiram outras pessoas, que entrando. Então isso é muito legal, assim, eu dou muita palestra em colégio, e eu faço questão de falar com os pequenos essa coisa de perseguir o sonho deles, da batalha, da persistência, do jogo do longo prazo, porque hoje a geração é muito imediatista. Tudo a gente quer agora, para um ano, não, a gente monta um negócio e vamos ficar milionários daqui a 1 ano, 2 anos, e não é assim. Tudo demora um tempo. E eu, digamos assim, sou uma testemunha desses 20 anos, agora eu estou, digamos, nessa mudança. Seja que, claro, que a consequência está entrando em dinheiro, começamos a ganhar um recurso financeiro e vai abrir-se um horizonte muito grande. Mas é muito legal poder mostrar para as pessoas que tem um caso real de uma pessoa que perseguiu o seu sonho, que inicialmente foi chamada de maluca, né? Quantas vezes, até uma hora você costuma. Portas fechadas, realmente, é fora. E agora não, agora essa coisa como você abriu o início do programa. De louco, eu virei visionário. Só que eu demorei 20 anos para se tornar um visionário. Isso que é o interessante, é que o teu salto, ele não foi assim. Não é que você acordou e um belo dia, e aconteceu tudo. Não, você foi acontecendo. Sim, né? Você foi recebendo informações, você não desistiu, você traduziu, você buscou, você levou porta na cara, você levou gente dando risada da tua perspectiva do que você achava que era real. E você não desistiu e continuou. Isso é o teu salto para mim. O teu salto é não desistir. É você, quando você acreditou, nada que te disseram fez você desacreditar. Sim. Então esse para mim é o teu salto. Esse para mim é a tua verdadeira essência. Porque senão você não estava aqui contando essa história maravilhosa. Sim, não estaria compartilhando, você não estava compartilhando com as crianças. Você não estaria abrindo um mundo tão novo que pode, gente, levar a Curitiba para o mundo que não seja Lava Jato. Sim, claro que realmente é uma coisa assim que até achei bonita essa tua percepção, cara, de mostrar esse salto realmente, essa coisa da persistência. E isso fosse legal, porque imagine quantos projetos assim incríveis não são deixados de lado, são deixados na gaveta porque a pessoa falou não, na primeira é negativa, ou então mesmo que ela persistiu por alguns anos, ela levou muita coisa, ou outras pessoas falando para você esqueça. Então isso é legal, por causa que eu fico vendo assim que esse caso pode ser uma inspiração para que outros projetos, outras ideias afloresçam, frutifiquem. Porque não a gente tem, né? Eu tive sempre, desde sempre minha vida, eu falo assim, eu não já tenho. Se eu não tenho, se eu tenho não, 50% de chance de ter, sim, eu tenho. Claro. Mas o não eu já tenho, então eu não estou perdendo nada. Porque se eu já tenho não, eu não perco. Eu ganho se eu tiver o sim. Sim. E tudo que é projeto maluco, né? O Além do Salto, Uvas e Personalidades, as coisas que eu fiz na minha vida, o que você fez na tua, vem de dentro às vezes, né? Sim. Assim, os mais contra. Vocês são as pessoas próximas. As pessoas próximas que são aquelas que são as primeiras, digamos, a te desencorajar. Que vão dizer, não, isso não vai dar nada. Ele vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, trabalhar. Vai trabalhar. Volte para a realidade o negócio. Eu escutava assim, tem que trabalhar, tem que ser concursado. Aquela estabilidade, né? Só que daí o problema que acontece assim, eu fico vendo, imagine, uma história dessas, ou então quantos projetos a pessoa vende, a pessoa cresce, claro, e todo mundo na nossa vida tem a parte da, né, você criança, daí tem a adolescência, daí tem a fase adulta, daí começa a entrar, digamos, na fase mais velha, na terceira idade, e chega lá e a pessoa começa a ficar amarga.
que eu fiz Porque da ela minha fala, vida? pô, eu tinha um projeto muito legal, dananana, e eu não fui atrás, eu não vi. Então daí a pessoa começa a ficar amargurada, assim, e fica ressentida. E aí uma coisa interessante, assim, que nem eu falo, esse dia eu estava dando uma palestra com umas crianças, e as crianças tal, e ela, mas professor, eu falei, ó, e crianças não têm idade, que nem um exemplo. Tem um senhor lá no Instituto Histórico, que é um confrade nosso, que é o mais antigo, que é o professor Hernani Straub, ele tem 95 anos. Nossa. E só agora, só nesse ano, ele está lançando agora o 4º livro dele. Ele não para de produzir. Claro que o corpo dele tá realmente, porque 95 anos, mas o cérebro dele continua sendo de criança. Então quando você não deixa de sonhar, você continua sendo criança. Isso eu falo muito para os pequenos, assim, quando a pessoa para de sonhar, ela começa a perder o brilho no olhar, ela começa a achar as coisas sem cor, chatas, começa a ficar rabugenta, e daí ela começa a criticar os projetos alheios. Porque queira ou não queira, uma coisa interessante, as pessoas que realizam, elas meio que são um tapa na cara das pessoas acomodadas. E elas nunca vão admitir isso, né? Sempre você está fazendo uma loucura e eu estou certo. Não, e eu vou criticar. Até o momento realmente que ocorre uma disrupção, alguma coisa que o negócio sai, mas é interessante, que é o ponto que a gente fala, que daí deixa de ser maluco e vira um visionário. Daí você volta a ter família, crédito, melhores amigos. Não, e os amigos vêm tudo. Então, é até interessante uma coisa que eu estava vendo assim e experienciando na pele, né? Que é aquele popular ditado, santo de casa não faz milagre. Isso eu E sempre claro, eu tô aqui em Curitiba faz tempo, e ralando com todo mundo, e tudo, o pirata, mas a galera me considera Marcos ali, os governantes meio que olham assim. E agora eu tive a oportunidade de viajar para fora, digamos lá em Brasília, e chegar com todo esse material e dando palestras, e o pessoal de fora se encantou, como eu estou indo agora visitar agora o Espírito Santo, através do secretário de Cultura, o Fabrício Noronha, me convidou para palestrar lá, ele, Marcos, a galera tá todo mundo aqui ouriçado, porque eu chego de fora. Interessante, e parece que lá fora o reconhecimento é muito maior. Daí você volta aqui dentro. E lá parece que acontecer lá fora, quando voltar aqui. Você reconhece aqui. Isso eu acho que faz parte de qualquer lugar. Qualquer lugar, por isso que tá essa coisa, até digamos assim, o Jesus Cristo teve que sair da Galileia para começar a pregar em outro lugar, porque senão ficava aquela coisa, aqui é preciso, de volta lá, Jesus falando as tuas coisas. Então eu sinto muito essa coisa aqui em Curitiba, porque eu tento e falo, e faço, e o pessoal, claro, que não posso dizer que me deram apoio depois de muita batalha, mas não dão reconhecimento. Por isso até essa nossa estratégia de ano que vem nós vamos lançar no exterior, porque até essa coisa dos ingleses, e principalmente por grande parte da minha pesquisa ser feita em arquivos ingleses, e eles valorizam muito essa parte histórica. Até você vê uma crítica desse inglês que está em Curitiba faz 15 dias, ele falando para mim, Marcos, como a TV do Brasil é burra. E eu falei, sério? Ele falou, pô, os programas aqui são tudo burros. Ele lá na Inglaterra, essa história, coisa. Eu falei, cara, que vergonha. Eu falei, não tem TV a cabo? Ele, não, eu fico vendo no canal do tá perdido. Ele falou, cara, que TV idiota. E eu falei, eu fiquei vendo que interessante a visão de fora. E ele falando, nós valorizamos muito a história, Marcos, valorizamos muito essa parte, né, esse detalhe cultural. Por isso que ele chegou e comentou e falou, Marcos, isso vai fazer muito sucesso aqui na Inglaterra. Se prepare que aqui você vai fazer um sucesso muito grande, ainda mais por ter vasculhado em arquivos nossos. Sim. Ter descoberto coisas nossas, eles valorizam muito. E isso é um aprendizado para nós, né? Sim. Para o Brasil. Né? A gente é muito criança ainda. A gente tá vendo desenho demais, né? E tá na hora de começar a ver National Geographic, ler o UFO, ver história, história. Tá na hora de crescer, de se tornar adolescente, pelo menos, né? Então, eu acho que a gente tá chegando nesse momento. Eu acho que eu sou apologista de que nós estamos na adolescência e já não estamos mais tão ligadas a coisas pequenas, queremos mais. E tipo assim, infantilidade, nós estamos deixando a fase infantil da nossa intelectualidade. E estamos entrando nessa parte de questionar, que adolescente questiona. Sim, né? Não procura, aceita, né? As coisas, vai, briga, né? Discute. E tá na hora. Do Brasil, não estou dizendo das pessoas, estou dizendo do Brasil entrar nessa fase. Na fase de bater de frente com o pai e com a mãe. Sim, de valorizar, de nós... Imagina assim, eu fico vendo agora, quantas histórias incríveis nós não temos no nosso quintal. No Brasil. No Brasil inteiro aqui, né, parado, só que não são valorizadas.
Parece que a gente tem até essa coisa mesmo Vergonha. do pirata, vergonha mesmo de valorizar, né? Aquela síndrome do vira-lata que não valoriza a prata da casa. Uma coisa assim, eu lembro que até você vê esse pessoal agora lá de Brasília, ele meio que deram um sermão nos governantes, falaram como é que vocês não estão valorizando uma história dessa envergadura? Sim. Cadê um museu do pirata? Cadê uma estátua desse cara? Daí eu falei, não, nós temos um parquinho que nós inauguramos que foi sensacional, mas deixa de ser um parque infantil ainda, ele transita nessa parte infantil. Ele ainda, eu fui lá, ele é muito tem uma pegada criança. E daí, lá de Brasília, deram um sermão no pessoal aqui, no pessoal dos institutos, né? De Nossa, eu já vejo aquela parte interativa que nem teve agora do Tutankhamon. O Tutankhamon ali, né? Uma coisa mais me arrepia só de pensar. Uma coisa Imagina dessas. uma coisa assim. Nossa, do tesouro da ilha. Nossa. A gente imagina, mas é interessante que a gente vê que isso é um caminho, né? Tipo assim, temos que andar. Aos pouquinhos. E agora nós estamos pegando, e principalmente agora, com, digamos, essa que nós estamos aguardando de forma grande, que a gente imagina que seja ali até o final do ano, venha a aprovação da expedição. Porque daí, aprovando a expedição, as pessoas olham, mas como que tem uma expedição científica em busca de um tesouro pirata? Mas baseado no quê? Daí sim as pessoas vão conhecer toda a documentação. Livros, a história, vão saber tudo ao redor. Daí sim vão ver que é verdade, que é real mesmo, que existe, digamos, esse cenário, né, de possibilidade de encontrar algo material na ilha. Eu sempre falo que Curitiba, ela, por ser muito fechada, ela esconde muitos mistérios. Sim, Tem muita coisa pra gente descobrir aqui dentro. Não, é muito rica. Totalmente, assim. Em histórias, em esses túneis, essas coisas, né, que estão ocultas da nossa cidade. Que estão. Então, elas vão começar. O Zumiro, quem sabe, eu fico vendo ele como a ponta de um iceberg, a ponta de lança. Que levanta toda essa parte misteriosa da nossa cidade, que é a nossa cultura, que é a nossa própria história, que a gente não valoriza. Isso é legal. Então, assim, uma coisa interessante que eu falei agora lá na palestra que eu dei na Embratur para o pessoal do Ministério do Turismo, é que o Brasil, assim, a gente tem um soft power, que é o nosso poder cultural, muito restrito hoje à Amazônia, ao carnaval, ao futebol, ao samba, aquela coisa clássica. O Brasil realmente nunca produziu, por ver que a gente nunca teve nenhum prêmio Nobel, a gente nunca teve coisas tão relevantes na parte cultural. E agora, com essa história do Pirata Zulmiro, com essa história da expedição, o Brasil, ele ganha a liderança nessa parte de caça ao tesouro, de aventura, e isso é muito legal. Mas pensa quanta aventura tem no Brasil. Então, isso daí eu imagino que isso pode ser uma coisa, que nem eu falei, vão jogar holofotes mundiais para cá. E daí o pessoal vendo, é uma oportunidade muito grande para outros historiadores, outros contadores de história, outros pesquisadores, levantem e mostrem a sua pesquisa. Olha, eu estou brigando nisso há tantos anos e eu não tenho como fomentar, me ajude. E agora chegando, os holofotes, olhando a atenção pública, seja nacional, seja internacional, olhando pra gente, é muito mais fácil, porque daí, digamos, aquele grande holofote está virando, claro que a história do Zumiro é o que chama isso, é o primeiro gancho, mas as pessoas começam a conhecer outros detalhes da nossa história da cidade, e não só a história da cidade, do Paraná, do Brasil como um todo. A gente tem um caminho, né, que sai daqui e vai até Machu Picchu. O caminho do Piabiru, que é uma coisa assim, que poucas pessoas que agora estão fazendo um movimento ainda muito tímido de resgate. E era uma coisa... tanto de história que tem esse caminho. Então, são coisas incríveis que estão sendo, eu acredito assim, vem descobertas e revelações impressionantes nos próximos anos, assim, nas próximas décadas, em relação ao Brasil e em relação ao mundo inteiro. Eu quero estar aqui para ver. Quero estar aqui para ver o pirata, quero estar aqui para ver tudo isso. Você não disse teu nome quando você começou. É verdade, né? Me chamo Marcos Juliano Offenbock, né? Eu sou hoje o atual diretor do Instituto, um dos diretores do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, e sou hoje o diretor-presidente também, porque uma coisa legal até da história do pirata, que eu transformei, ela é um caso de empreendedorismo bem interessante, porque eu peguei uma lenda urbana, transformei em história com H maiúsculo, transformei numa editora e virou um negócio, transformei numa empresa, registramos a marca, daí vai vir agora os produtos licenciados, transformamos numa consultoria que vai envolver toda essa parte de séries, de programas, de videogame, então é legal assim mostrando que eu consegui pegar uma lenda e transformar num negócio.
E agora o negócio começou a ter recursos, começou, digamos, a começar a jorrar dinheiro, começou a mostrar, e isso é muito interessante para as pessoas. Para as pessoas entenderem que não foi de ontem para hoje. Sim, que não demorou. é uma coisa da internet que aconteceu. Existe muito estudo, existe muita pesquisa em cima de tudo isso. Sim, as pessoas estão muito acostumadas hoje, cara, a verem um produto, a verem uma coisa e imaginam, nossa, isso aqui surgiu do nada. Um belo dia ele acordou e montou. E não vê. E é legal, assim, você ver toda essa trajetória e compreender todo esse caminho, esse percurso que teve. Para qualquer negócio. Que, como você mesmo exemplificou ali, os saltos que foram dados, né, para chegar até esse ponto atual. É um salto, não são vários. Né? Eu falo, o além do salto existe por causa dos meus saltos. Todas as vezes que eu mudei, todas as vezes que eu saltei. Se reinventou. E não foi em um ano. Ele tá na minha cabeça há 10 anos. Né? Até chegar a ser o que é. Então nada é tão simples. Sim, envolve um processo. Tem que ser estudado, tem que ser pesquisado, tem que ser avaliado. Né? Você tem que quebrar a cara. Sim, você faz tem parte. Que cair, levantar. E isso é importante para as pessoas verem que foram 20 anos de estudo paralelo com trabalho, com sofrimento, com privação. Você deixou muitas coisas, muitas renúncias, escolhas, para fazer o que está fazendo. Sim, para poder chegar no momento agora onde tem, digamos, eu estou numa posição, não falo confortável até, mas uma posição assim de destaque, onde as coisas estão acontecendo. Até eu fico brincando que você você queima 80% do combustível para tirar o foguete do solo, que é a parte mais difícil. Daí ele vai. E nós já conseguimos agora, nós tiramos o foguete do pirata do solo, agora é só acelerar e ele vai em direção às estrelas. Eu fico muito feliz de estar participando disso, porque eu adoro história, adoro arqueologia, eu queria ser arqueóloga, eu amo tudo que se refere a isso. E estar acompanhando você desde que o meu marido te conheceu e eu te conheci, me traz muita alegria, porque legal, eu torço muito por você. Fico extremamente agradecido, fico agradecido por estar aqui compartilhando aqui no teu programa com com os nossos internautas, com o nosso público, nossos telespectadores, porque é muito legal assim, e eu fico agradecido pelo carinho e pelo incentivo de ter assim essa vibração, essa energia acompanhando todo esse desvendar, essa descoberta dessa história. Estou muito curiosa por aí. E acredito que todo mundo vai gostar muito. Muito obrigado, eu fico agradecido pelo carinho. E muito obrigado por ter vindo. Gratidão. E quando você tiver histórias novas, é só vir. Eu faço questão de compartilhar. Obrigada.